Ligou? Ligou. Ok. Eu queria, na verdade, fazer primeiro um comentário e depois uma pergunta. O comentário vai mais como uma sugestão, digamos assim, de possibilidade de retomar aquela questão que Nabil levantou antes, na comparação desses processos de ascensão de uma classe média, primeiro oriunda da imigração europeia e dessa chamada nova classe média que se tem hoje, que é, digamos assim, em termos bem gerais, não branca, né? Então, só para dizer que a gente pode, eu acho que agregar nessa análise, eu acho que o aspecto étnico-racial é fundamental para a gente poder entender os processos que acontecem no Brasil hoje. Numa discussão sobre as novas classes médias que aconteceu na Secretaria de Assuntos Estratégicos, um dos palestrantes, eu não estive presente, mas li um pouco do material depois, um dos palestrantes caracterizou essa nova classe média no Brasil como, para criar um rosto, né, do que seria essa nova classe média, ele caracterizou como sendo uma mulher negra jovem descolada, entendeu? Então, eu acho que isso efetivamente traz, no caso brasileiro, um elemento que é um elemento completamente novo, que você não tem, do ponto de vista do aparato teórico, não faz parte do mainstream dos estudos acadêmicos, você incorporar esse tipo de categoria para poder entender os processos na sociedade brasileira. E o que interessa para a gente pensar, recuperando esses estudos que são importantes, embora marginais, é de considerar o seguinte, quer dizer, o seu processo de entrada de um grupo, de um indivíduo numa nova classe, ele implica na aceitação de determinados valores, não é? E da sua completa adesão mesmo a esses valores. É preciso, para que você seja considerado como parte dessa nova classe, que você, em absoluto, não questione o que essa classe coloca como valor fundamental para ela. E eu acho que aí é que nós vamos ter uma diferenciação muito grande, porque esse contrato foi possível ser feito com as classes médias oriundas da imigração europeia, porque era um contrato social, sem dúvida alguma, mas, ao fim e ao cabo, um contrato racial também, na medida em que o pertencimento racial garantia o nível de solidariedade e o nível de adesão absoluta, digamos assim, aos valores que estavam lá sendo colocados. Quer dizer, não vou entrar aqui nesse detalhe, mas você tem estudos, por exemplo, de como, num determinado momento na história do país, toda a política educacional brasileira, ela se voltou para permitir a integração ou assimilação dos imigrantes europeus à sociedade brasileira. É uma situação típica de um contrato comandado a partir do Estado, onde a população negra, por exemplo, naquele momento, ficou completamente fora desse tipo de possibilidade. Então, só como possibilidade de análise, eu acho que se tem para essa questão tão importante que você colocou. A segunda coisa que eu quero dizer, e aí vai no sentido da minha pergunta, é só para ressaltar mesmo como é importante essa contribuição que você dá, com essa possibilidade de você incorporar na análise social categorias da psicanálise, entendeu? Quer dizer, isso não esgota em absoluto as possibilidades que você tenha de analisar, mas eu acho que é algo que se soma perfeitamente a um certo esgotamento das categorias com as quais a gente opera do ponto de vista da sociologia, da economia, etc. Que eu acho que era um pouco isso que eu senti no entusiasmo de Paulo, com o qual eu compartilho com essa discussão, com esse debate.
Então, o que eu queria? Oportunistamente, porque eu quero que você fale um pouco sobre um de seus artigos mais recentes, que é o Mulher e Militante, que me parece, um ensaio bastante importante para que a gente analise o nosso governo, o governo da presidenta Dilma Rousseff, de uma perspectiva que, por falta de outro termo, eu diria que seria uma perspectiva de gênero, né? Que eu acho que é fantástica a forma como você recupera possibilidades de analisar características desse governo, que é o primeiro governo de uma mulher no Brasil. E, a partir disso, casar com essa categoria do ressentimento, porque eu acho que existe hoje um ressentimento que é provocado, digamos assim, essa sensação de mágoa, de ofensa e agravo, como você falou, que é dado por essa presença feminina no governo, né? Nós assistimos essa semana, todo mundo, eu acredito, acompanhou na imprensa a reação brutal à posição que a SPM tomou em relação ao anúncio de Gisele Bündchen e como, no rastro dessa desqualificação das mulheres, né, pela via da SPM, também se tentou levar de roldão Eliana Calmon por conta daquelas controvérsias que foram criadas lá no Judiciário. Então, eu acho que existe um ressentimento que está colocado, e aí eu discordo de Ortiz, eu não acho que isso está diminuindo, eu acho que ele está se travestindo, não é que ele esteja se travestindo, ele está assumindo determinadas características, onde a questão da classe fica menos pronunciada, para que outras questões venham à tona. Então, é o ressentimento em relação às mulheres, é o ressentimento em relação aos negros, é o ressentimento em relação aos homossexuais, porque, afinal de contas, esse negócio de andar por aí fazendo beijaço na frente dos meus filhos, eu não posso admitir. Então, é um pouco essa recuperação que eu queria trazer, mas pegando mesmo como ponto de partida essa análise que eu acho riquíssima para a gente entender exatamente onde é que a gente está metido, vamos dizer assim. Está ficando cada vez mais difícil. Primeiro, ministra, eu gostei muito da sua fala, achei que foi representativa, assim, de uma abrangência incrível do que muita gente pensa, o governo está executando. Mas eu queria saber da Maria Rita, pegando o gancho do gênero, tem o seu livro Deslocamentos do Feminino, que eu também acho uma leitura obrigatória para as militantes e pros militantes da questão de gênero. Tem 3 lutas que eu acho que são novas e podem acrescentar um novo cenário à discussão histórica do feminismo. Uma delas é o combate à homofobia. Eu acho que combate à homofobia. A homofobia é um dos poucos preconceitos que ainda é praticado sem constrangimento, né? Hoje é feio ser racista, é feio ser machista, mas homofóbico todo mundo pode ser. Inclusive, em alguns movimentos sociais, eles ainda estão enfrentando essa luta dentro deles. Quer dizer, o movimento de moradia está tendo que aprender a conviver com homossexuais, e esse é um processo de aprendizado de todos. A segunda luta é contra a violência contra a mulher. Tem esse movimento novo da Marcha das Vadias, assim chamada Marcha das Vadias, que eu acho que acrescenta um componente interessante, que é usar o termo vadia para subverter, e com essa bandeira de que a forma como eu me visto não quer dizer um sim. Eu me visto para mim e não para você. E eu acho que a Geise, que você mencionou, não necessariamente se encaixaria nesse movimento, porque eu concordo que é uma perspectiva careta, um pouco da mulher objeto, etc. Mas eu acho que... Eu não acredito em ninguém que diga eu me visto para mim e não para você. Não, é esse o meu ponto. Eu acho que ninguém aqui, inclusive nessa sala, está livre dessa pressão da sociedade do espetáculo. Nem eu, nem você.
Mas eu acho que existe talvez um novo componente que não é porque eu me visto assim que eu sou um objeto e posso ser tratada como tal. Então, não associar, porque eu acho que algumas feministas, talvez, historicamente, associaram a mulher que se veste de forma provocante a uma mulher que quer ser vista como objeto. Eu acho que esse movimento rompe isso. E a terceira é a discussão que alguns movimentos pautam da necessidade de enegrecer o feminismo, né? Enegrecer o feminismo. Eu vi um texto muito interessante tem um movimento uma ONG chamada G10 que fala: quando as mulheres brancas dos anos 60 saíram na rua na Europa para dizer que queriam trabalhar, as negras que sempre trabalharam acharam meio estranho. Quer dizer, de que mulher vocês estão falando que quer trabalhar e não quer mais ser vista como a musa dos poetas, idílica e um adorno, né? Então, eu acho que é uma perspectiva interessante, quer dizer, do próprio feminismo, passar a falar da diversidade de todas as mulheres que cada vez mais simbolizam, por exemplo, essa nova classe média, esse emergente que quer sacudir o que a própria classe média pensa de si mesma. Nossa, é tanta coisa que o que eu vou fazer são alguns comentários, mesmo porque tem muitas coisas que, como aconteceu com o caso Nabil, que ele tinha uma análise muito sofisticada que eu não sabia responder, não é? Eu vou aqui um pouco pela ordem, a questão dos agrotóxicos que você falou, Zeca, de número de homicídios que aumentam em regiões que têm abuso de agrotóxicos, só para fazer mais um pouco de apologia, que o MST vincula toda a política de ocupação dos assentamentos com a agroecologia, né? Cada vez é mais forte dentro do MST o uso de agroecologia. Claro que tem regiões paupérrimas que não tem ainda, não chegou a ajuda do governo, etc., que eles não conseguem implantar. Eles acabam queimando a mata para poder comer. Mas a agroecologia é uma perspectiva que cresce muito dentro do movimento. Eu acho importantíssimo, porque ninguém sabe ainda os efeitos todos que o agrotóxico pode produzir, né? Homofobia eu vou comentar daqui a pouco. Voluntariado, legal, quem quer fazer, eu acho bacana. Eu não acho que é uma perspectiva política de transformação, mas acho melhor fazer do que não fazer. Mas não teria nenhum comentário assim. Eu acho que as questões não politizadas acabam ficando como bondade, ajuda, caridade. Não é que eu seja contra. Eu tenho uma amiga que vai ler para cegos. Eu acho bacana ela fazer isso, deu um sentido para a vida dela. Não é? Não vou muito além disso, tá? Vitor, eu sou otimista. Acho que eu tentei falar o tempo todo que esses quase 10 anos de governos progressistas, o tempo todo qualifiquei de progressista, sou muito otimista. Quer dizer, eu estou apontando novas coisas a enfrentar num governo em relação ao qual eu estou tão otimista que esse debate está acontecendo aqui por um interesse do governo, né, de pensar a sociedade de uma maneira muito mais ampla do que simplesmente a tecnocracia faria. Então, eu sou realmente muito otimista, de verdade. Não é proselitismo aqui. Bom, a Luísa tem uma fala super densa e qualificada aqui, que seria uma outra conferência, eu te agradeço muito, é muito instrutiva para mim também, muito informativa para mim. Essa nova classe média não branca, que tem mais dificuldades de assimilação do que a classe média de imigrantes, né, loirinhos, não é? No entanto, continuando numa perspectiva materialista, eu acredito que nós estamos num momento aqui de novidade dessas pessoas estarem frequentando os ambientes que elas não frequentavam. Mas eu acredito que a existência dessa inclusão vai promover a assimilação, não é? Talvez a questão do ressentimento seja o contrário, quer dizer, vamos supor, essa negra jovem descolada, perfeito. A questão, vamos fazer uma personagem aqui, da negra, do negro ou do nordestino, que começa a desprezar a sua cultura de origem para poder ser assimilado, não é? E aí paga um preço tão alto que, mesmo com a assimilação, talvez se ressinta, não é, do que perdeu. Porque a gente tem que pensar que, a não ser em situações urbanas de muita desagregação, quem vem de meios rurais ou de comunidades menores ou de convívio racial, cultural mais intenso, tem uma bagagem cultural que a elite nem tem, mais rica, de pertencimento, de raiz, que a elite não tem, às vezes. A elite
está fundamentando a sua cultura no consumo, porque pode, mas grande coisa poder, não é? Não quer dizer que isso seja bom. E quem acende, às vezes seria muito interessante se nas políticas sociais que promovem a inclusão econômica, se promovesse também valorização da cultura de origem. Afinal de contas, nós todos sabemos, só para dar o exemplo mais óbvio, tudo que o negro trouxe para o Brasil, ainda sendo escravo, quer dizer, ainda numa condição horrorosa, tudo que trouxe para essa sociedade não seria o que é, infelizmente a gente fala sem a escravidão, porque o negro aqui só veio pela escravidão. Então a gente abomina a escravidão e deve muito, 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 mas olha, acho que a gente nem tem o cálculo. Não é só uma questão do samba, ou da música, ou da alegria, tem algo da sociabilidade, do modo de ver a vida, tem coisas muito mais profundas, não é? Então, quer dizer, preservar o que se traz de um lugar que se deixou por inclusão econômica, eu acho fundamental, mas não sei se isso é possível fazer através de políticas, pelo menos da valorização, não é? Então, você está falando, né? Será que entrar numa outra classe implica em adesão cega aos valores da outra classe? Tomara que não. Tomara que quem sobe economicamente preserve o que traz de melhor de onde veio, para preservar a pluralidade cultural, porque, para mim, o cenário mais aterrorizante para o Brasil e para o mundo ocidental todo seja uma sociedade inteirinha pautada pela publicidade, pela televisão e pelo espetáculo. Seria uma pobreza que eu não queria viver nela, se não houvesse contraponto de quem ainda traz outras formas de sociabilidade, de estética, etc. Né? Bem, por fim, para falar da questão da homofobia, da violência contra a mulher, do feminismo, da presidente Dilma, etc., vou usar uma expressão que eu usei uma vez num artigo faz tempo, também, que se chamava ressentimento na masculinidade, os homens presentes que não fiquem bravos comigo, mas é uma questão de identidade, não é questão, evidentemente, de cada homem. Evidentemente que, assim como durante séculos de escravidão, o branco começou a se achar superior, porque ele tinha poder de força física, militar, contra o negro, e começa a se achar superior, séculos e séculos e séculos de cultura patriarcal fez com que a identidade masculina, com que cada homem tem um pouco em si dessa identidade para se identificar como homem, dependesse de uma pressuposição de inferioridade da mulher. E uma parte da violência masculina hoje contra a mulher se deve justamente ao abalo que a emancipação das mulheres traz para essa identidade. É claro que muitos homens são permeáveis, com ou sem psicanálise, tanto faz. Tem jogo de cintura, tem uma abertura maior para se beneficiar disso, não é? De que a mulher não é mais... A mulher, isso é uma novidade, gente, isso é uma novidade que não existiu na história da humanidade. Não é que a mulher trabalhe, ou que a mulher mande que o homem tenha que dividir a lavagem de louça. A novidade é que a mulher seja interlocutora do homem. Interlocutora de igual para igual. Isso não existia na Grécia, isso não existia nas democracias antigas que a gente vive cultuando. O cara poder conversar com a mulher de igual para igual, isso não existiu no mundo. No mundo. Isso existe. Ao mesmo tempo que isso é um ganho enorme para o homem que chega em casa e tem uma companheira com quem conversar, e não alguém vai perguntar, o jantar está na mesa, e depois de noite fazer sexo, que pode ser ótimo, mas que se limita a isso. Não é? E você vê romances do começo do século XX, em que os bons casamentos ainda se limitam a isso. Não é? A boa acolhida doméstica e a boa vida sexual. Perfeito. Não é? Mas a mulher como interlocutora do homem é muito recente. E é claro que alguns homens mais identificados com eu ser homem significa ser superior à minha mulher, se sentem profundamente abalados. Há um sofrimento na masculinidade. A gente não pode... Claro que a gente tem que coibir, sim, denunciar abusos, violência, etc., mas tem que entender, entre os jovens, o sofrimento, que é um sofrimento de quem sou eu? O que é ser homem hoje? Não é? Esse sofrimento, se ele se transforma em ressentimento, é claro que tudo isso, homofobia, violência contra a mulher, homofobia quer dizer, agora esse homem não vale mais nada?
Qualquer gay vem aqui e acha que ele é igual a mim, não é? Estou fazendo caricaturas muito importantes, porque é isso a homofobia. Não é? É o homem com medo que nem aquilo que ele acha, que ele sabe que é ser homem, vale mais. Porque o gay é homem também. Não é? Ele não é travesti, ele não está sendo mulher, ele é homem também. Então, como é que pode? Tem aí um processo que vai demorar. Começou com a pílula, que é muito recente também. Vejam, faz pouco mais de 50 anos que a mulher dissociou a vida sexual da procriação. E os homens não tinham cultura transmitida de pai para filho, para entender que suas mulheres escolheriam os parceiros sexuais independente de ter que casar e ter filho. Claro que isso abalou os homens, não é? Eu estou com você, mas se eu não estiver satisfeito, eu posso estar com outra. E você não vai ser necessariamente o pai dos meus filhos, então... Essa escolha que o homem sempre fez, não é? Virou novidade quando a mulher é que faz. Então, tem muita mudança social progressista. A pílula, a chegada da mulher no mundo público, que não é só questão do trabalho, porque como alguém falou, foi você que falou, né, Lívia? Bom, a mulher negra sempre trabalhou, e daí, né? Trabalhar para ser explorado, para ser escrava, para grande conquista, não é? Mas a chegada no mundo do trabalho, que é o mundo mesmo também, da política, do voto, do debate, da discussão. As mulheres começaram nos anos 70, como é que começou o movimento popular, que muito devagarzinho foi dando origem ao PT? As mães, dos clubes de mães, das comunidades eclesiais de base, que a ditadura não ia tanto em cima ainda, porque ainda era uma coisa da igreja, de fazer bordado para vender, não é? Bem ali no pior período da repressão. Foram as mulheres. Então, mas é muito recente. Então, é claro que a masculinidade é uma identidade para ser revista, porque a identidade é imaginária. O homem não deixa de ser homem se ele não tem bota, né? Hoje em dia, a identidade não precisa mais disso, né? Bota, chicote, revólver, não sei o quê. E também não deixa de ser homem se ele puder conversar de igual a igual com a sua mulher e, eventualmente, perder a discussão, né? Porque ela tinha melhores argumentos. Mas isso é muito recente, a gente não tem tradição ainda para isso, não é? Então, eu acho que uma parte da violência contra a mulher é isso. E a minha geração, que é a primeira geração de feministas, lidou mal também com o assunto, evidentemente. Veio já de dedo no nariz, veio desqualificando, porque também tinha séculos de ressentimento pelas costas, não é? Então, não é por aí que vai se conquistar a igualdade, não é? Desqualificando o homem, dizendo agora nós é que somos melhores que eles. Inverte, qual é a vantagem? Não é? Inverter a desigualdade também não é vantagem para ninguém. Eu acho que a minha geração teve um pouco de responsabilidade nisso, e depois se queixam que os homens da nossa geração começam a se casar com as moças mais jovens, né? Porque não aguentavam a combatividade das suas esposas. Então, tem muitos problemas aí, que são já da origem da vida privada e não da questão de políticas de Estado, mas que nós temos que ficar espertas. Obrigada, gente, foi muito legal, muito legal. Maria Rita, tem uma coisa muito grave para te falar. Você vai ter que trabalhar aqui em Brasília para cuidar do ressentimento dos homens desse palácio, que foram banidos pelas mulheres. Não é bom demais. Esqueci de falar, desculpa. É que mandam pra caramba aqui. Olha, eu só esqueci, já que a ministra Luísa mencionou o artigo sobre a Dilma, mulher e militante, desculpa, eu queria aproveitar a oportunidade, porque foi um artigo para a Carta Capital que foi pedido, e o pedido para esse artigo era de que a grande novidade ser uma mulher presidente no Brasil, que evidentemente é mesmo, e o meu ponto era que, bom, na eleição de 2010, pelo menos, se descobre que os preconceitos sexistas que existem não foram determinantes sobre a questão política, né? Houve preconceitos sexistas, evidentemente, na campanha, a questão do aborto foi explorada de uma maneira muito baixa, né? Sendo uma candidata mulher, mas a política passou na frente dos preconceitos sexistas e a sociedade elegeu a Dilma. No entanto, eu não acho que ser uma presidente mulher em si garanta nada, haja vista a governadora Rosiana, do estado com pior IDH do país. E não está nem aí, não é? E o pai dela viaja de helicóptero e o doente fica esperando o helicóptero ser desocupado. Eu sei que eu estou falando isso num lugar público, em que não se fala mal de senador, mas enfim. Então, eu não acho que ser mulher valha grande coisa. Tem mulher de tudo, não é? Tem de todo tipo. Tem mulher fascista também.
Para mim, a grande novidade, o progresso nesse país espantoso, é que nós temos hoje uma presidente, chefe das Forças Armadas, que há 40 anos atrás estava no pau de arara, gente. Isso é espantoso. Em 40 anos, essa mulher foi do pau de arara para a presidência da República sem trair uma parte dos ideais que a levaram para o pau de arara. Não é que ela foi porque ela falou, ai, não, agora mudei de figurino. Sem trair uma parte dos ideais que fizeram com que ela tenha sido torturada. Talvez ela não seja revolucionária armada, como ela era da Var Palmares, mas os ideais democráticos, de esquerda, de igualdade, ela trouxe. Então, isso para mim é, no sentido de otimista, imagina se não dá para ser otimista, não é? Com o que aconteceu nesse país em 40 anos. E ela foi uma das pessoas que, nesses 40 anos, contribuiu para construir isso. Então, pena que ela não está aqui, porque eu queria dizer isso para ela. Muito obrigada.